Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica, dando continuidade ao tópico ondas quânticas de de Broglie, no contexto da dualidade onda-partícula. Então, dando prosseguimento, vamos escrever observação importante sobre essa relação comprimento de onda quântica, constante de Planck, dividido por massa da partícula quântica, e módulo do vetor velocidade da partícula quântica. Vamos tentar aqui escrever a seguinte observação. Porquanto considere-se que a ação quântica é da ordem de 10 elevado a menos 34 Joule por segundo, pois a constante de Planck é considerada uma ação quântica, então aproximadamente 6,610 elevado a menos 34 Joule por segundo, energia por tempo é equivalente à ação, no caso uma ação quântica. É necessário que a massa da partícula quântica seja suficientemente pequena para efeito de permitir um comprimento de onda lambda com valor razoável, de modo que viabilize sua medida em laboratório. Muito bem. Neste contexto, o aspecto ondulatório da matéria é mais facilmente observado e aferido na escala de átomo
ou do núcleo do átomo. Pois se nós considerarmos a expressão lambda igual a constante de Planck dividido pela massa e módulo do vetor velocidade, uma vez que essa ação quântica expressa pela constante de Planck H é da ordem de 10 elevado a menos 34 joule por segundo, energia multiplicado por tempo, então é necessário que a massa dessa partícula quântica seja pequena, tão pequena, suficientemente pequena, de modo que permita uma razoável medida ou aferição desse comprimento de onda em laboratório. E isso ocorre quando nós consideramos a massa do átomo e a massa do núcleo atômico, pois a massa do elétron é muitas vezes menor do que a massa do próton, do que a massa do nêutron, de modo que ao medir a massa de um átomo, estamos razoavelmente, praticamente, medindo a massa do núcleo atômico, pois a massa do elétron é muito menor e pouco contribui com relação à massa do átomo. Então, vamos encerrar a aula neste ponto. Retomaremos então tratando da derivada em relação ao tempo desta constante, desta variável beta, que está aqui no argumento da exponencial no contexto da função de onda quântica. Agradecemos a atenção de todos nós. Muito obrigado a todos.